Olá pessoal, eu sou o professor Evandro. Essa é a primeira videoaula referente ao sistema muscular. É uma aula bem conceitual, tá? Mas ela é muito importante para a gente entender as próximas que virão. Nas próximas aulas eu vou falar dos músculos propriamente ditos, mas a gente precisa primeiro de uma introdução e precisa entender direitinho como funciona o sistema. Vou pedir que você pause o vídeo nesse momento, que você vá até o canal, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito e que você, se aí fica como sugestão, se você quiser me seguir no Instagram, @evandro.citadin, lá eu também tenho compartilhado algum material que pode estar lhe auxiliando no estudo da anatomia humana. Bom, agora que eu espero que você já tenha curtido, né, o vídeo, e talvez até me deixado uma mensagem, pode ser antes ou pode ser depois, pode ser uma dúvida sem problema nenhum. Eu quero informar que nas descrições desse vídeo estão os slides que eu vou utilizar em todas as aulas relacionadas ao sistema muscular. Espero que aproveite a aula e um abraço. Bem, em relação às funções do sistema muscular, o sistema muscular vai ser responsável pela produção dos movimentos corporais, ou seja, eu estou falando aqui com vocês, eu estou me movimentando através da contração muscular, a regulação do volume dos órgãos, né? Ou seja, o órgão ele pode ter um volume um pouco maior ou um pouco menor, dependendo muito do grau de contração dele. Vou dar um exemplo, a bexiga urinária, né? Ela pode estar relaxada e com isso ela comporta um pouco mais de urina, ou ela pode se contrair para jogar a urina para o meio externo. O movimento de substâncias no interior do corpo. Bom, as substâncias elas se movimentam em grande parte através da contração dos músculos, né? Exemplo, como que o sangue circula pelo meu corpo? Através da contração do miocárdio, né, que age como bomba e faz com que, né, os ventrículos lá se contraem, fazem com que o sangue circule. Né? Como que eu vou ingerir um alimento e ele vai passar por todo o tubo digestório através de movimentos peristálticos, né? Ou seja, contráteis que vão direcionando esse alimento por todo o tubo até ser eliminado, né? Uma parte absorvida, uma parte eliminada. Como que eu produzo a urina, né? Como que a urina sai dos rins e chega até a bexiga? Através da contraçãozinha do movimento peristáltico que o ureter faz, que direciona até a bexiga, e depois, quando a bexiga se contrai, né, os esfíncteres relaxam, a bexiga se contrai e joga essa urina para o meio externo. Então, o movimento das substâncias do nosso corpo, eles dependem da contração dos músculos. E por fim, a produção de calor. Né? Você já percebeu que às vezes quando está com frio você começa a tremer. Né? Por que eu tremo de frio? Né? Movimento involuntário. Porque a contração muscular, e quando eu estou tremendo, nada mais o que eu estou fazendo é contrair a musculatura e relaxar, contrair a musculatura e relaxar, né? Produz calor, isso aquece meu corpo. Já percebeu quando a gente vai fazer alguma atividade física, né? A gente vai dar uma caminhada, uma corrida, enfim, a gente sente calor, a gente faz vasodilatação periférica, a gente sua, por quê? Porque a gente produz calor, o nosso corpo produz calor. Ó, uma coisa que eu sempre falei para o aluno em sala de aula, tá? Vocês têm que ter isso sempre em mente. Às vezes a gente diz assim, eu gosto dessa jaqueta aqui porque essa jaqueta, né, essa blusa, esse casaco aqui, ele é quentinho. Na verdade, o casaco não é quentinho. Quem é quentinho é você. Você produz calor. Esse casaco só não deixa o calor ser dissipado, ou seja, o calor que foi produzido pelo seu corpo, ele se mantém próximo da superfície do teu corpo e com isso teu corpo se mantém aquecido. Eu gosto desse cobertor porque esse cobertor é quentinho. Eu costumo dizer o seguinte: pega o teu cobertor, forre em cima da tua cama e quando for deitar a cama tá toda quentinha porque aquele cobertor é quentinho. A cama vai estar quentinha? Não, a cama só vai aquecer depois que você deita e fica um tempo lá. Ou seja, quem é quentinho é você. Pega o teu casaco que tu diz que é quentinho, coloca em cima de uma pedra, vai lá meia hora depois, coloca a mão e vê como a pedra está quentinha. A pedra vai estar quentinha? Não, ela não está quentinha. Por quê? Porque aquele casaco não produz calor. Quem produz calor é o meu corpo e quando eu coloco, quando eu me cubro, né, eu não permito, né, ou dificulto que esse calor seja dissipado para o meio. Eu posso reter, né, mais calor quando eu coloco uma cobertura, ou quando eu tiro, né, tiro esse cobertor, tiro essa jaqueta, tiro essa blusa,
eu perco, né? Suo, eu perco mais calor para o meio e com isso eu faço mais trocas, ok? Isso, embora o que eu tenha falado seja muito simples, às vezes a gente nunca parou para pensar sobre. É o nosso corpo que produz calor. E um dos mecanismos de produzir calor, ou talvez o principal, está relacionado à contração dos músculos, certo? Pessoal, vale lembrar que aqui eu estou generalizando, eu estou falando de músculo de forma geral. Só que a gente tem três tipos de tecido muscular. A gente tem o músculo estriado esquelético, e é dele que a gente vai estar falando. O foco da nossa aula de sistema muscular é músculo estriado esquelético. A gente tem o músculo liso, o tecido muscular liso. Esse músculo liso está relacionado às nossas vísceras, o tecido muscular dos nossos órgãos. Por exemplo, estômago, intestino, ureter, bexiga. Isso tudo é constituído por músculo os vasos sanguíneos, tá? Nos vasos sanguíneos, artérias e veias, né? Quem já assistiu a aula de sistema circulatório já percebeu. A gente tem uma camada média que é muscular, que tem capacidade de se contrair ou relaxar. Então, tudo isso é músculo liso, músculo de contração involuntária. A gente tem também o músculo estriado cardíaco, tá? Que é o músculo que forma o coração, a parte média do coração. Esse músculo estriado cardíaco, ele também é músculo de contração involuntária, não depende da minha, de um controle racional, tá? Não é consciente, simplesmente. Eu peço para você assim, ó, pare de respirar por 5 segundos. Você consegue aí trancar a respiração e ficar um tempinho sem respirar, tá? Por quê? Porque o diafragma, embora ele tenha um componente autonômico, tá? Embora o sistema nervoso autônomo controle também parte do diafragma, ele tem um controle, somático, certo? É voluntário, a gente consegue. Ó, vou puxar o ar. Tá? Que na verdade eu não puxo o ar, né? Eu contraio o diafragma, deixo a pressão negativa, o ar entra. Eu falo disso lá em sistema respiratório. Agora, faça com que seu coração pare por 5 segundos. Você não consegue fazer, porque músculo estriado cardíaco é músculo de contração involuntária. Músculo liso, faça com que seu estômago se contraia agora, o esfíncter pilórico se abra e o conteúdo gástrico vá para lá no duodeno. Você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o músculo liso do estômago também é de contração involuntária. Agora, eu posso contrair aqui o flexor superficial e profundo dos dedos e fletir os meus dedos, tá? Eu posso contrair o extensor dos dedos e estender os meus dedos, ou posso não fazer nada disso, tá? Isso depende da minha vontade. E quando isso depende da minha vontade, eu digo que os músculos estriados esqueléticos, eles são músculos de contração voluntária. Eu contraio quando bem entendo, se eu não quiser, eu não os contraio, certo? De que tipo de músculo que a gente vai falar a partir de agora? Músculo estriado esquelético, certo? Bem, observando agora a organização, né, do músculo estriado esquelético. Notem, ó, que foi feito um corte aqui transverso, tá, no braço, aqui na região distal do braço, e a gente consegue observar nesse corte aqui, ó, o osso, né, e um músculo preso a ele, né, um músculo qualquer. Vamos ver como que ocorre essa organização. Bom, eu tenho aqui a fibra muscular, que nada mais é do que a célula muscular. Vai dizer, pessoal, mas eu nunca entendi, é fibra muscular ou é célula muscular? Uma fibra muscular é a mesma coisa que uma célula muscular. E por que é chamado de fibra? Porque assim, ó, embora a gente tenha outros formatos de células, a grande maioria, ou a célula é redondinha, a gente diz que ela é globosa, tá? A gente diz que ela é uma globina, ela é um globinho, ou ela é alongada, e quando ela é alongada, a gente diz que ela é fibrosa, tá? Então, ó, a célula muscular, como ela é alongada, a gente diz que ela é fibrosa, por isso uma fibra muscular. Isso acontece também no sistema nervoso. A gente diz, a fibra nervosa nada mais é do que uma célula nervosa, um axônio de um neurônio. Então, vejam, eu tenho aqui, ó,
uma fibra nervosa, uma única célula. Você vai dizer, professor, por que não fala aqui da miofibrila? Por que não fala da parte interna? Porque daí a gente entra em uma outra área, a gente vai entrar na área da citologia, né? E a gente vai entrar também um pouco na área da fisiologia. Então aqui eu não vou explicar para vocês como funciona como ocorre a contração muscular, tá? Mas por quê? Porque o nosso ponto de vista aqui é mais macro e é um pouquinho menos funcional, ele é mais anatômico, né? Embora às vezes eu dou uma pincelada em alguma coisa, o meu foco aqui é anatomia humana, certo? E não a fisiologia. Na fisiologia, os professores acabam focando um pouquinho, né? Acabam, às vezes, dando uma pincelada na anatomia, mas o foco deles é a fisiologia humana. Então, a gente tem que separar muito bem, porque senão a gente não vence o conteúdo, né? Não fica claro. Então, tem que ser linear. Bom, então vamos esquecer aqui os componentes da célula muscular, mas vamos pensar na célula já como um todo. Essa aqui é uma célula muscular, ou seja, uma fibra muscular, ela é envolvida, cada célula muscular é envolvida por tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de endomísio, mas ele não está descrito aqui, ó, mas essa estruturinha que a gente está vendo que está envolvendo a fibra muscular, ou seja, a célula muscular. Essas células musculares que são envolvidas por tecido conjuntivo, que é o endomísio, elas se agrupam e formam um feixe que a gente vai chamar de fascículo. Então vejam, ó, aqui eu tenho um fascículo, que nada mais é do que um feixe, ó, constituído por várias células musculares, várias fibras musculares. Esse feixe, esse fascículo, ele vai ser envolvido também por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo que envolve o fascículo, a gente vai chamar de perimísio. Tá? Mísio de músculo, tá? Peri porque está ao redor. Então vejam, olha só, esse está próximo, né? Esse perimísio, ele envolve um fascículo, e um fascículo é constituído por várias fibras, ou seja, várias células musculares. Bom, esses fascículos, por sua vez, se unem, tá? Se juntam, né? Se organizam e formam o músculo propriamente dito, ou melhor, o ventre muscular. Só que um pouquinho mais à frente eu vou explicar direitinho o que é o ventre muscular. Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Um fascículo, outro fascículo, outro fascículo, outro fascículo, e quando eu junto todos esses fascículos eu formo, né, o músculo propriamente dito. E vejam, esse músculo, esse tecido muscular, ele está envolvido, ó, por tecido conjuntivo também. Esse tecido conjuntivo é o que a gente vai chamar de perimísio, certo? E notem, todo esse tecido conjuntivo que envolveu tanto a fibra muscular, que a gente chamou de endomísio, quanto o fascículo, que a gente chamou de perimísio, quanto o músculo propriamente dito, que a gente chamou de epimísio, quando ele está envolvendo o músculo, só que ele se projeta um pouco mais, ele é mais longo do que a fibra muscular. E é essa estrutura, né, constituída por tecido conjuntivo, que vai formar os tendões. Então, o que é o tendão? O tendão é a projeção desse tecido conjuntivo que envolveu as fibras musculares, os fascículos, tá, e o músculo propriamente dito. Então, aqui nós temos o tendão. Já aproveitando, embora depois eu tenha descrito bem bonitinho ali para vocês se organizarem, aqui eu tenho um tendão, que é a parte que vai fixar, né, a parte não contrátil que fixa o músculo ao osso, porque a gente está falando aqui de tecido muscular estriado esquelético, né? Então fixa o músculo aqui ao osso, e eu tenho a parte carnosa, a parte onde estão as fibras, as células musculares, né? Os miócitos. E eu vou chamar então essa parte carnosa aqui, ó, de ventre muscular. O ventre muscular, está descrito aqui, ó, ventre do músculo esquelético. O ventre muscular é a parte contrátil. O tendão é a parte não contrátil, constituída por tecido conjuntivo, e que vai fixar esse músculo ao osso, certo? Vai dar sustentação, porque depois, quando o músculo se contrai, né, ele puxa o osso onde ele está inserido, e o que a gente faz? A gente gera o movimento. Então, para que tenhamos aqui os conceitos nessa primeira aula, as primeiras aulas são sempre bem conceituais.
Quais são os componentes musculares? Bom, nós temos o ventre. O que é o ventre? Olha o conceito dele bonitinho. Parte muscular carnosa constituída por fibras musculares contráteis. Eu já falei para vocês no slide passado, né? Ou seja, no slide anterior. O que eu tenho então? Uma parte carnosa constituída pelo quê? Pelas células, ou seja, pelas fibras musculares que têm a capacidade de se contrair. O que é um tendão? É a parte não contrátil localizada nas extremidades. A gente já sabe do que é do músculo. Ou seja, a gente já sabe pelo que é constituído esse tendão, né? É tecido conjuntivo envolvendo ali as fibras musculares, né? Ou seja, as células musculares, envolvendo os fascículos e envolvendo o músculo propriamente dito. Nós temos a aponeurose. E vale lembrar que essa parte não contrátil, ela fixa, né? Ela se prende ao osso, né? Ao osso e a estrutura que envolve o osso, chamada de periósteo, né? Ela se fixa ali, é importante, porque é isso que vai, né? Quando o músculo se contrai, a gente gera um movimento graças a essa fixação, essa inserção lá no osso. E o que é uma aponeurose? Olha, você pode encontrar como aponeurose e aponevrose, tá? Não, é igual neuralgia e nevralgia, tá? Os dois são considerados sinônimos. Por quê? Porque, na verdade, o U, se a gente for puxar lá no começo, lá do latim, U e V, na verdade, não tinha U, era V. A história é mais ou menos assim. Então, muitas vezes, a, as escritas trocam, às vezes, o U pelo V ou o V pelo U. Então, a aponeurose, às vezes, vem como aponevrose. Eu vou estar utilizando com vocês como aponeurose, tá? Aponeurose, ele é um tendão, só que a gente não pode chamar de tendão, tá? Aqui é só para ficar claro, só para ficar mais didático. Ele é um tendão laminar. Quando o tendão é um cordãozinho, como a gente consegue palpar aqui, por exemplo, o tendão do bíceps braquial, a gente diz que é um tendão. Quando o tendão, quando esse tecido conjuntivo é laminar, é uma lâmina assim, ó, ele é alargado, tá? E achatadinho e não um cordão redondinho, a gente não chama de tendão. A gente diz que é uma aponeurose. Eu vou falar depois para vocês de um músculo chamado de músculo occipito frontal. Ele tem um ventre frontal, ele tem um ventre occipital e existe uma aponeurose que conecta os dois tendões. A gente chama de aponeurose do occipito frontal ou aponeurose epicrânica. Então, a aponeurose é semelhante ao tendão, né? Só que, então por que não chama de tendão? Porque o tendão ele tem que ser um cordão, ele tem que ser cilíndrico, enquanto que a aponeurose é laminar. Na parede do abdômen a gente também tem, a gente vai ter algumas aponeuroses aí no corpo. E o que é uma fáscia? A fáscia, ó, é uma bainha de tecido conjuntivo frouxo que envolve grupos musculares, tá? Vocês vão ver, por exemplo, que na coxa nós temos 3 compartimentos: o compartimento medial, o compartimento anterior e o compartimento posterior. Essa coxa, ela é toda envolvida por uma fáscia, e essa fáscia profunda na coxa nós chamamos de fáscia lata. Bom, só que essa fáscia que envolve a coxa, tá? Ela é profunda em relação à pele e o tecido celular subcutâneo. A gente encontra a pele, tecido celular subcutâneo, que é a fáscia superficial, e a fáscia profunda. Essa fáscia profunda é a fáscia da coxa, né? O tecido que eu estou falando, essa bainha de tecido conjuntivo. E lá na coxa ela vai ser chamada de fáscia lata. Essa fáscia lata, ela projeta, ela produz, né, algumas projeções que se aprofundam e se inserem lá no músculo, lá no osso, perdão. Que osso que eu tenho na coxa é o fêmur. E isso vai formar os compartimentos, compartimento posterior, compartimento medial e compartimento anterior. Então vejam, o que forma os compartimentos, né, envolvendo grupos musculares? Essa fáscia que eu tenho na coxa. No meu antebraço não é diferente. Eu tenho aqui o compartimento anterior e o compartimento posterior. Esses compartimentos eles são subdivididos por quem? Pela fáscia muscular, que nada mais é do que uma bainha de tecido conjuntivo frouxo, né, envolvendo aí os grupos musculares. Aqui, ó, para ficar bem claro, né, e bem didático, o que eu tenho, ó? O ventre muscular, a parte carnosa, olha como vocês estão vendo as fibrinhas aqui musculares, né? O Netter desenhou muito bem. Então, ó, o ventre muscular. O que eu tenho aqui, ó?
O tendão, ó, a parte mais esbranquiçada aqui, tá? Alguns têm uma cor parecida com cobre, assim, muito bonitos, alguns músculos, os tendões de alguns músculos, tá? O músculo o músculo temporal aqui, por exemplo, tem um tendão muito bonito, um tendão meio cor de cobre, tá? Alguns músculos têm um tendão com uma coloração um pouquinho diferente. Então aqui, ó, os tendões, né, que servem para inserir, ó, o músculo propriamente dito, né, ou melhor, o ventre muscular ao osso, certo? Olha o que eu vejo aqui, ó, uma poneurose, ó, aquela poneurose epicrânica que eu falei para vocês, a gente encontra aqui, certo? E vejam, ó, aqui a gente consegue enxergar a fibra muscular, aqui também a gente consegue enxergar. Aqui, ó, já está um pouco diferente. Por que eu não enxergo aqui a fibra muscular? Porque esses músculos estão envolvidos por uma fáscia. Então aqui vocês estão vendo o que é a fáscia muscular, tá? Essa bainha que envolve os grupos musculares. Bom, a classificação dos músculos em relação à sua função. Bom, o que é um agonista? Um agonista é o principal músculo que age, né, na execução daquele movimento. Exemplo, se eu tiver com o meu antebraço supinado, assim, ó, palma da mão para cima, e eu fizer uma flexão de cotovelo, o agonista, ele é o bíceps braquial, ele é o principal músculo que age em prol desse movimento. Mas vejam, isso não é estático, isso é muito dinâmico, tá? Porque, por exemplo, se eu colocar meu antebraço pronado, ou seja, palma da mão para baixo, e fizer uma flexão de cotovelo, o meu agonista já não é mais o bíceps, passa a ser o músculo braquial. Vocês podem notar que faz diferença, ó, supina aí, coloca o antebraço para cima, palpa o bíceps aqui, ó, contrai e você vai sentir um volume aqui que o bíceps braquial cria, tá? Agora, prona, ó, tá? Ou seja, palma da mão voltada para baixo, contraia, ó, e veja como o bíceps já se movimenta menos. Por quê? Porque daí o braquial assume. Então, o agonista é o principal músculo que age em prol daquele movimento que você está executando. Professor, então quer dizer que o bíceps braquial é um agonista? Não. Depende do movimento corporal que a gente está avaliando. Por exemplo, na flexão de cotovelo com o antebraço pronado, ou melhor, supinado, desculpa, o bíceps braquial, sim. Agora, e se eu estiver estendendo o cotovelo? Aí já inverte tudo. Por quê? Vejam só, eu tenho o antagonista. Quem é o antagonista? É um músculo que se opõe ao trabalho do agonista. Ele faz um trabalho contrário, tá? Exemplo, quando eu faço, vou manter aqui meu antebraço supinado. Quando eu faço uma flexão de cotovelo, o meu bíceps braquial, ele é o agonista, e o tríceps braquial ele faz um trabalho de oposição, ele é um antagonista, certo? Agora, quando eu estendo o cotovelo, o meu tríceps braquial passa a ser o agonista, o principal músculo que age em prol daquele movimento, enquanto que o bíceps braquial vira o antagonista. Então, estão vendo? Isso é muito dinâmico, a gente tem que avaliar cada movimento. Existe uma disciplina que trabalha só com isso, chamada de cinesiologia, é o estudo dos movimentos. O que é um sinergista? Em relação ao sinergista, a literatura às vezes traz um conceito um pouco, dependendo da literatura, um pouco diferente, tá? Mas vejam só, é um músculo que participa estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Professor, eu não entendi. Muitos falam que assim, ó, o agonista é o músculo principal, o antagonista faz o movimento contrário e o sinergista ajuda o agonista. Até ajuda, mas não é bem do jeito que às vezes a gente imagina. É o seguinte, olha só, todo músculo que passa sobre uma articulação, ele age sobre aquela articulação. E vou dar um exemplo. O flexor superficial e o flexor profundo dos dedos, eles passam aqui, ó, na articulação do carpo. Consequentemente, eles não fletem só os dedos, eles fletem também o carpo, tá? Só que o seguinte, então, quando eu faço uma contração aqui, ó, professor, mas não sei que músculos são esses, a gente vai estudar ainda, tá? Nas próximas aulas. Quando eu faço uma contração aqui do flexor superficial dos dedos e do flexor profundo dos dedos, o que acontece com os meus dedos? Eles fletem, assim, ó, tá? Nem vou botar o polegar, porque o polegar já é outro músculo, o flexor longo do polegar. Eles fletem.
Só que o que era para acontecer? No movimento que eu faço isso, era para eu fletir os dedos e fletir o carpo junto. Por quê? Porque o músculo que passa sobre uma articulação, ele age sobre aquela articulação. Então, quando esses tendões puxam, né? Quando o ventre se contrai e o tendão puxa as falanges aqui, ó, ele deveria puxar o carpo tudo e eu fazer esse movimento aqui. Então, o que acontece? Eu utilizo sinergistas que bloqueiam algumas articulações. Então, eu quero fazer uma flexão dos dedos, eu vou contrair não, eu vou segurar, eu vou estabilizar a articulação do carpo, porque eu não quero mexer com o carpo. Então, eu estabilizo a articulação e aí eu movimento só os meus dedos. Então, esse é o papel do sinergista. Ele bloqueia alguns movimentos, ele estabiliza alguns movimentos para que a gente não execute, né, um movimento indesejável. Esse é o conceito principal que está presente na maior parte da literatura. Bom, e se eu contrair o agonista e o antagonista ao mesmo tempo, o que eu faço? A gente trava o movimento. Faça isso, contraia o bíceps e o tríceps ao mesmo tempo. A gente estabiliza a articulação, ela não se movimenta. Professor, eu não entendi. Imagine que eu vou entregar agora para você uma barra de ferro e digo, ó, pesa um saco de cimento no seu antebraço. Tá? Então, faça o movimento como se fosse segurar esse saco de cimento. O que você vai fazer? Você, né, mantém o membro rígido através do quê? Pode palpar. Ó. Seu bíceps vai estar contraído e seu tríceps ao mesmo tempo. A gente trava o movimento quando contrai agonista e antagonista ao mesmo tempo, certo? Aqui só uma imagenzinha, né, dos músculos para a gente entender. Tem alguns músculos que eu citei, né, bíceps braquial, tríceps, né, mas não, aqui está o bíceps braquial, aqui está o braquial e lá atrás está o tríceps, aqui está o tríceps braquial. Mas não se preocupem que a gente vai falar de cada músculo nas próximas aulas. E para a gente finalizar a aula conceitual, né, a classificação quanto à organização das fibras. Os músculos eles possuem uma organização, né, cada músculo possui uma organização muitas vezes diferente de outra, dependendo da sua função, tá? Se é músculo relacionado à força, se é músculo que forma uma espécie de válvula, que a gente vai ver que é um esfíncter, tá? Então, olha só, eu tenho fibras paralelas, eu tenho as fibras fusiformes, ó, porque formam um fuso, né? Eu tenho região central, aqui então a região central é um pouco mais carnosa, isso depende se é músculo para mais força e agilidade ou mais para resistência, né? Postura. Músculo circular, por exemplo, olha só, a gente vai ver o orbicular do olho, é um músculo esfíncter. Quando eu contraio, eu pisco, eu fecho, né? Encosto as pálpebras, ó. Então, por isso as fibras são circulares. Tá? Eu tenho músculo triangular, tá? Então depende muito dos movimentos que eles geram. Unipenado, tá? Como se fosse metade de uma pena aqui. Tem o músculo bipenado, certo? E aqui eu tenho um músculo, né? Multipenado. Qual que é a ideia aqui? É só mostrar que existem diferentes tipos de organização de fibras musculares. Isso vai estar muito relacionado à função. Agora, como a gente não vai estudar a cinesiologia, né? Não, o nosso foco aqui não é o estudo do movimento, não tem por que a gente ficar aqui estudando qual é a forma muscular de cada músculo que a gente vai estar estudando. Eu só estou apresentando aqui de forma conceitual para vocês, né, conhecerem, saberem que existe. Pessoal, então encerramos essa aula por aqui. Um abraço e até a próxima.